Graciliano Ramos. Você talvez não tenha ouvido falar muito sobre ele ou conhecer ele de nome, porém ele com certeza já influenciou na sua vida de alguma forma. Ele nasceu lá em Alagoas no finalzinho do século XIX. Ele, um pouco depois, vai acabar virando prefeito, mas daqui a pouco eu te conto essa história e a gente conclui essa parte. Esse cara, ele foi o falativo da segunda geração do tal Bandeirista, atuante na década de 30. E você vai entender um pouco mais sobre as características dele e a política dele. Só que o realismo dele é muito social, e essa época era do realismo, ele está em um realismo mais crítico e também está em um realismo muito ligado com o fator de ideias de movimentos esquerdistas e sociais. O realismo que ele passa sempre traz uma ideia sobre problemas sociais, a seca e outras adversidades passadas por pessoas em situação de pobreza extrema. Mais uma curiosidade sobre o Graciliano Ramos, você sabia que ele começou escrevendo jornais, revistas e algumas crônicas até. Só que lá em 33 ele começa a escrever o seu primeiro romance. E ele fala bastante sobre traição, já tem uma pitada de algo que ele tornaria sua marca, que é a seca. E em 34 ele lançou mais um livro, o São Bernardo, que já apela para um lado em questão mais regionalista, mostrando a história de um homem que é pobre e ele passa por algumas situações e depois passa uma ascensão onde ele acaba ficando rico e tem outras enfrentações aí. A história de um homem pobre que passa por essa ascensão e se torna um grande dono de fazendas e tem alguns conflitos com a professora. Ele tem ideais mais autoritários e uma visão um pouco mais rígida e ela é mais humanista, igualitária, etc. Já em 36, dá uma segurada aí que a gente já vai chegar nessa parte. Em 36 ele publicou Angústia, que é uma história de um homem que já tem uma certa idade e tem que lidar com os problemas na sua vida. Para então, em 1938, chegarmos no grande momento, Vidas Secas, que é o ápice de popularidade das publicações de Graciliano Ramos. Essa história se passa no interior, mostra boa parte do colonialismo, conflito entre donos de terras e trabalhador, e tudo aquilo que a gente gosta, né? E vale lembrar também que Vidas Secas tem algumas diferenças nos pontos de vista do autor, e ainda é um livro que fala da seca, fala da desigualdade, mas nesse livro nasce uma característica de extrema importância que mostra a perspectiva e a mente das pessoas enrijecidas, pessoas amarguradas. E esse livro no Vidas Secas... Ei, vocês mesmos aí no fundão. Vocês estão prestando atenção na aula? Então fala um pouquinho do livro. Agora me avisa. Para essa... Seguinte, tropa. Cê é louco, meu Deus, o que eu vou falar? Fabiano, sim, a Vitória, o filho mais novo, o filho mais velho e a baleia. Não essa baleia, mas sim essa daqui. Bom, tá confuso, né? A cachorra tem nome e os filhos não? Então, essa nova forma de Graciliano Ramos utiliza para trazer essa ideia de desumanização para humanizar outras coisas. Você percebe durante o livro as relações dos personagens e nenhum deles vai conseguir ter boas relações e isso gera uma dificuldade de comunicação. Por isso, as crianças não têm nome. A história é cheia de eu mando e você obedece, desde a relação com patrões até a relação dos pais e filhos. Voltando para a família de 5 componentes, sim, são 5, pois o papagaio, que antes completava a família com 6, ele foi morto para que a família pudesse se alimentar dele. E desde então a baleia vem trazendo contigo os ossos na boca, anda com os ossos para lá e para cá. A família tenta descansar, encontra um lugar para descansar no Juazeiro. E quando Fabiano decide explorar as redondezas, ele acaba encontrando uma velha propriedade abandonada, uma antiga casa bem abandonada, que muito provavelmente o dono que vivia lá fugiu, foi embora, foi para a cidade por conta das secas. E notícia boa, baleia naquela tarde havia caçado preás e levou para a família comer. Então, nossa, mais uma notícia boa. Ao anoitecer, Fabiano percebeu que as estrelas eram cobertas pelas nuvens que se alastraram. Isso é um sinal de que a seca estaria chegando ao fim. E Fabiano já se imaginava como dono daquela fazenda após a chuva. Não, pode pá, acho que eu vou falar isso mesmo. Seguinte, tropa. Eu não lembro o que eu tenho que falar. Bom, mas continuando a história, depois de alguns dias, a família estava cuidando da terra e Fabiano havia tomado posse daquela terra, pois o homem não tinha nem onde cair morto. Mas como vocês sabem, né, a alegria de pobre dura pouco, e por conta do verde das terras que chegaram junto delas, vieram o antigo dono daquelas terras. Mas Fabiano ofereceu-se para trabalhar como vaqueiro naquelas terras. Depois de um pouco de negociação, Fabiano e Baleia foram buscar um bezerro que acabou se perdendo. Nesse meio tempo, um dos filhos de Fabiano o seguiu e começou a fazer perguntas. E quer um conselho? Não faça muitas perguntas para esse cara. Fabiano não gosta de perguntas. Acabei de falar para não perguntar.
Fabiano não gostava de perguntas, pois não tinha o dever de respondê-las, e nem de saber respondê-las. E no fundo, isso era o que mais incomodava ele. Por essa razão, ele repreendeu o filho e mandou ele voltar. Fabiano então teve vontade de conversar com Sinhá Vitória a respeito da criação de seus filhos. As crianças o atormentavam bastante, e nisso ele teve uma lembrança de seu Tomás. Era um homem entendedor, lia bastante, vocabulário robusto e etc. Porém ele não resistiu à seca, e mais coisas se passavam na mente de Fabiano, como ao olhar a caatinga. Ele percebia que era questão de tempo para que a seca voltasse e o verde sumisse. Em sua cabeça, Fabiano, como ao olhar a caatinga, ele percebia que era questão de tempo para que a seca voltasse e o verde sumisse. Em sua cabeça, ele tinha que ser um exemplo de firmeza e força, para que seus filhos não cresçam fracos. Fabiano então decidiu ir à feira da cidade para comprar alguns mantimentos. Fabiano andava por aí totalmente desconfiado. Vivia com medo que o passassem a perna, mas o homem não tinha um bom vocabulário e não havia muito o que fazer nessas situações. Sendo assim, ele rodou a feira buscando querosene e um tecido para sua mulher. Em um momento, ele foi tomar aquela pinga no bar. Porém, foi chamado por um guarda amarelo para jogar cartas. Fabiano sabia que era arriscado apostar o dinheiro dos produtos e que Sinhá Vitória ficaria furiosa. Mas malandro que é malandro não consegue resistir a uma jogatina. E adivinha? Ele perdeu tudo. Fabiano já estava pensando no que iria dizer quando chegasse em casa, mas não sabia mentir. E ele trombou novamente com o soldado amarelo. E este o provocou até Fabiano xingar o soldado, que foi motivo suficiente para que ele chamasse outros guardas e o prendesse. Então, machucado, frustrado, triste e sem rumo, Fabiano está na prisão pensando em o que faria, que sua esposa provavelmente ainda está ali esperando. Isso não é nem um pouco justo. Se eu pudesse ao mínimo falar bem, nada disso teria acontecido. Nada disso. Se eu pudesse argumentar algo, dizer alguma coisa, mas agora é tarde. Mas se não fosse Vitória e os meninos, eu conseguiria poder contra-atacar. Será que essa família, será que tudo isso presta? Será que eu vou ter de carregado para a vida toda? Para a vida toda? Meus filhos estão sofrendo as mesmas coisas que eu, e nada mudou desde então. Um dia, o filho mais velho acabou ouvindo a palavra inferno, e isso o deixou curioso para saber o que significava esta palavra, que em sua visão era tão bonita. Ele perguntou para sua mãe, que ocupada e distraída acabou dizendo apenas que era um lugar muito ruim. Tentou conseguir alguma explicação melhor, só que não deu certo. Perguntou ao teu pai, porém também não teve resposta alguma. Voltando até a mãe, ela lhe disse que lá havia espetos quentes e fogueiras. Ele inocentemente perguntou para sua mãe se ela já tinha visto. A mãe se zangou e lhe deu um belo de um cascudo. O menino se perguntava enquanto chorava embaixo de uma catingueira e foi animado pela cachorra-baleia, que deitou ao seu lado. Ele pensa o porquê de um homem tão bonito como o inferno poderia significar algo tão ruim. E por essa vida na fazenda onde ele, na sua simplicidade, tinha tudo o que precisava. Então para o garoto não existia lugar ruim. Mas logo então ele se lembrou quando a seca era grande, e ele ao caminhar desmaiava pelo calor e passava fome. Talvez isso fosse o real inferno Você para ele. piscou e já é inverno. Inverno, hein? Não inferno. E naquela noite onde a chuva estava forte e a família estava ao redor do fogo que mal os aquecia, as crianças estavam deitadas no colo de Sinhá Vitória, que estava a conversar com Fabiano. A baleia estava entretida observando o fogo. A conversa não era das mais agradáveis, por questões de palavreados e etc. Eles mal tinham um assunto a tratar, apenas umas frases soltas e histórias sem nexo, mas estavam unidos. E no futuro, eles iriam perceber que era isso que realmente importava. Fabiano já estava de bom humor. Pela sua felicidade, ele começou a contar histórias para seus filhos, que se maravilharam com as conquistas do pai. Fabiano, vendo o olhar de seus filhos, acabou se animando um pouquinho e deu uma bem pintada nessas histórias, se é que vocês me entendem. Uma incrementada, uma leve melhoria. Os filhos começaram a conversar sobre como realmente foi, já que não entenderam muito bem o que foi dito. Fabiano os interrompeu e contou a história com outras palavras, e logo o filho mais velho se desinteressou pela mudança repentina na história. Mas o mais novo, admirado, aplaudiu. Já era a data Natália. A família se arrumou e saíram em torno das 15 horas. O pai e as crianças estavam de calças e paletós que tinham comprado. Estava meio apertado e remendado, pois faltou dinheiro para todo o tecido, mas estavam contentes. A mãe,
Usava um belo vestido vermelho com salto alto. Depois de 3 horas caminhadas, eles chegaram à cidade. De começo, eles se assustaram com a multidão. Tudo isso lhes era estranho. Fabiano sentia-se claustrofóbico, mesmo sem saber o que é isso. Mas tudo e todos se esbarrando nele o incomodava. Se sentiu tão preso quanto o dia da confusão com o soldado amarelo. Lá existiam várias barracas. As crianças foram nas de brincadeira. E se você conhece Fabiano, já imaginava que ele foi tomar uns goró. Coisa que sim a Vitória não gostava. Fabiano já estava desafiando a todos e já se encontrava totalmente bêbado. Mas ninguém lhe deu atenção, então Fabiano aquietou-se. As crianças já estavam cansadas de lá. Baleia também parecia meio cheia de tudo, e sim a Vitória, ao ver essa multidão, se incomodou, mas logo lembrou de quando caminhavam na seca e tudo era incerto. Logo, ela conclui que a vida não era tão ruim, só lhe faltava uma cama de couro. O tempo se passou e a cachorra-baleia estava doente. Muito doente. Seus pelos começaram a cair gradativamente e algumas manchas negras aos poucos começaram a aparecer em sua pele. Ela estava cheia de feridas e constantemente sangrava. Tudo indicava que o seu tempo com a família já estava acabando e que ela iria partir em breve. Fabiano concluiu que, para evitar todo esse sofrimento, o melhor seria matá-la de uma vez. Sim, a Vitória apreensiva acabou concordando com Fabiano. Logo o homem já preparou sua espingarda e as crianças ao verem isso se desesperaram. Afinal, para todos Baleia era parte da família. Então a mãe os levou ao quarto e tampou seus ouvidos. Baleia notou uma movimentação estranha de seu dono, que já apontava a arma em sua direção. Fabiano atirou. Entretanto, o tiro acertou apenas a parte traseira dela. A cachorrinha saiu se arrastando. Então Fabiano cessou os ataques. Baleia tentou chegar até os juazeiros, onde era um lugar que ela se sentia-se confortável, sentia-se bem, sentia-se feliz. Mas ela não conseguiu. Neste momento, uma névoa branca invadiu tudo. E logo após isso, tudo escureceu. Ela sentia um forte cheiro de preás. Ouvia os barulhos das cabras. E até pensou em morder Fabiano. Mas, além de seu mestre, ele era seu amigo. Baleia decidiu descansar. Decidiu dormir. Decidiu dormir em um lugar que é cheio de preás. Preás bem gordos, para que enfim ela possa caçar em paz. Eu não pensava em suas contas. Ele não tinha muitas terras e vivia pegando dinheiro emprestado do patrão. Ele era obrigado a vender seus bezerros e cabritos para ele a um preço bem menor do que o padrão. Isso fazia que ele vivesse endividado. Para além disso, Fabiano sentia-se roubado. As contas feitas por ele, e sim a Vitória, não batiam com as que o patrão os cobrava. Sempre que eles questionavam, o patrão justificava com juros. Mas é aquilo, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ele conhecia sua posição e sabia que poderia ser expulso dependendo de sua conduta. Ele se lembrou quando foi até a cidade vender a carne de um porco, mas apareceu um homem lhe cobrando imposto. Por isso, para ele, isso não fazia sentido. Estavam apenas querendo lhe roubar. Fabiano tentou vender em outra rua, mas foi apanhado e lhe cobraram impostos e a multa. Depois disso, ele nunca mais voltou a criar porcos. Na sua casa, o sono não era opção. Por mais que ele tentasse pensar em um futuro, isso não existia.
Ele viveria na casa de outro homem até precisar sair e enfrentar novamente a caatinga seca, árida e sombria. Não conseguia ter uma boa lembrança, e ao observar o céu estrelado, ele só pensa na família e na baleia. Sentia o peso de ter matado alguém da sua família. Em outro dia, ele até encontrou novamente o soldado amarelo, o mesmo que tinha o prendido há 1 ano atrás. Ele estava com raiva. Ainda gostaria muito de assustar aquele homem, que estava perdido em meio à caatinga seca, ou lhe meter o facão e deixar ele aí, apodrecendo, para os urubus. Mas Fabiano entende as leis e mostrou o caminho certo. O bebedouro do gado se enchia de aves migratórias que estavam indo em direção ao sul. Isso não era nada bom. A seca estava bem mais próxima do que nunca. Sinha Vitória comentou sobre os passarinhos estarem bebendo a água do gado, que já não era muito. Então, Fabiano decidiu tomar alguma providência. Ele tristemente pegou sua espingarda, que o fez lembrar de baleia, e foi dar alguns tiros. Conseguiu comida para alguns dias graças a isso. Na caminhada, ele observava o céu com cada vez menos nuvem e lembrou da sua caminhada durante a seca, da sua prisão e das contas com o patrão. Pensou em sua família e na baleia. Isso lhe trouxe um peso muito forte por dentro. A vida na fazenda já não era mais a mesma. Tudo estava chegando ao fim. Fabiano ainda implorava por algum milagre e ficou até o último momento, quando a fazenda já não tinha mais ninguém e estava na completa seca. Fabiano e sua mulher decidiram partir. Ele matou e salvou o bezerro e foram sem se despedir do patrão. Então, voltamos para o início da história. Só que dessa vez, a família estava apenas de 4 componentes. Eles andavam até o sul. Sinha Vitória lembrou-se da baleia e começou a chorar. Fabiano estava desesperançoso na viagem e Sinha Vitória desamparada. Ela e Fabiano conversaram enquanto as crianças iam na frente. Fabiano trouxe o conforto que ela precisava e eles estavam otimistas depois de uma longa conversa. Um amparou o outro, ouvindo os sonhos da esposa de dar um futuro aos filhos e ir para um bom lugar. Fabiano ficava admirando e Sinha Vitória o dava coragem. Tivemos vida nova sendo esboçada. Eles se alojaram em um pequeno sítio, cultivaram sua própria terra e depois se mudariam para a cidade. E os meninos teriam escolas e viveriam bem. Fabiano topou e se comprometeu a essa ideia ambiciosa. Eles seguiram sul em busca desse grande sonho. Chegariam em um lugar diferente e com costumes diferentes. Esqueceriam de todo o sofrimento do sertão. E assim, o sertão seguiria enviando pessoas cortes até a cidade. Pessoas como Fabiano, Sinha Vitória e seus filhos. Baleia vive. Fabiano, Sinha Vitória, o filho mais novo, o filho mais velho e a baleia. Não essa baleia, sim, essa daqui. Sabe o que sozinho? Vai. Tá parecendo um pouquinho, mas mais pro lado. É que esse... Essa história
contar histórias para seus filhos e se maravilharam com as conquistas do pai. Fabiano, vendo o olhar dos filhos, acabou se animando um pouquinho e ele deu uma temperada nas histórias, se é que vocês me entendem. Vai se fuder. Pô, cara, não é que deu valor aqui. Tá ficando bom. É sério. Pode pá. Porque você tá parecendo a gente Não, fica olhando pra minha cara não, velho. Você não vou rir. Esses dois são um casal perfeito. Isso é tudo bem, pessoal.